Muito bom dia a todos, galera. Vamos lá para a nossa sériezinha, né? Fechamento de mercado aí dos pregões da sexta-feira. E esse pregão em especial temos payroll, galera. Então, foi um dia de muita volatilidade, um dia excelente para nossa sala educacional, onde a gente pegou ali 2.500 pontos de mini índice no payroll, somente com uma operação no dia, e o mini dólar aí 50 pontos na operação também. Galera, primeiro de tudo, aquilo que eu sempre falo, observar o contexto. Então, começando pelo dólar, se a gente olhar os dias anteriores, a gente teve uma tentativa de ativação, né, galera? O mercado faz a quebra de estrutura, vem ativar uma limpeza de liquidez, que também é a característica de uma quebra em um tempo maior, porque eu tenho uma ativação de um pivô macro aqui. E o mercado fez a sua regressão, né, devido à saída, então ele estava saudável, e a ativação de continuidade. Para o payroll, na sexta, a gente abre já em regiões de alvo. Então, se o mercado abre cumprindo alvos, que a expectativa era uma saída de continuação na sexta aqui, ó, abrindo em continuidade, se ele já abre cumprindo alvos, a perspectiva é o quê? Que o mercado faça retorno para as regiões de onde ele saiu, justamente porque fica um preço que fica inviável de sair de forma saudável. E óbvio que se a gente usar a característica comum, como a gente teve uma rejeição aqui, uma regressão, isso aqui é o que, galera? Uma inflexão, tá? É uma estrutura de baixa ativada. Então a gente tem características de níveis de FIBO para sustentar esse movimento como defesa. E o mercado abriu exatamente em 7,5. Se eu puxar lá para trás, eu tinha a quebra de estrutura anterior. Então, como ele teve rejeição, abriu de forma imediata falhando, isso aqui se torna uma sustentação, ou seja, uma zona de oferta segurando o movimento. Se eu trazer para a ótica de médias móveis, a gente estava ali com preço nos dias anteriores, praticamente testando média móvel de 50 períodos, né? No gráfico diário. Se a gente olhar no semanal aí, a gente chegou, né, a tentar o rompimento da 9 do semanal. Gráfico mensal está muito distante ainda da 9, mas tem essa perspectiva. E pelos 60 minutos, a gente, no pregão de ontem, a gente tinha médias flats, né, afastada do preço. Você vê aqui, ó, que a angulação da 21 ela estava um pouco lateral. Então isso caracteriza o quê? Que o mercado precisa fazer um retorno para que se torne saudável para sair, beleza? E aí observando o cenário, se a gente trazer aqui, ó, para essa expectativa, né, a abertura do pregão, a gente não fez nada primeiro, porque a tendência do dólar em si macro, a maior ela é de baixo. Porém, o ciclo atual vigente, eu já tive quebra de estrutura com regressão e um alinhamento saudável para a saída compradora. Então, é mais provável o mercado ter aceleração na compra do que na venda. Óbvio, a venda do dia foi errada? Não, como eu mostrei para vocês. Abriu em regiões de continuidade de venda, aquele cenário todo, o mercado deixou falha aqui na abertura, ó, de forma excelente, impecável, tá? Uma estrutura muito bonita que eu ensino meus alunos para que possa qualificar a ponta vendedora. E aí, dentro da sala educacional, como tinha payroll, a gente esperou. Primeiro passo para que você entenda se uma região ela é validada. Não comprei aqui, não foi só porque era fechamento de gap, não, galera. O gap ele é uma confluência para a gente? Sim. Porém, gap só tem sustentação de preço se ele estiver em região institucional. Quantas e quantas vezes vocês já viram gap sendo fechados e atropelados? Diversas vezes, né? Por quê? Porque não estava em região qualificada. Então, se eu tenho um mercado em região qualificada, isso valida para mim. Então, se eu observar aqui, ó, que cenário era esse? O porquê que ali possivelmente entraria uma pressão compradora. Se eu olhar, eu tenho uma inflexão de baixa no dia anterior e o mercado monta uma estrutura de alta, quebrando esse movimento vendedor. Então, essa retomada do fechamento do gap, ela está acima da sustentação da inflexão do pivô. Isso daqui se torna o quê? Uma camada de compra. Opa, deixa eu colocar aqui. Isso aqui se torna uma camada de defesa compradora, galera, para que posicione esse mercado mais para cima. Ah, Alex, pode o mercado chegar aqui e romper tudo? Pode, galera, mas a probabilidade, a gente trabalha com a estatística no mercado, a probabilidade dessa região segurar o preço é de 90%. Se deixar a oportunidade, a gente vai executar. E aí, o segundo passo, além de região, o que, é que eu preciso identificar? Característica do movimento, como que o preço está chegando. Então, o mercado, de fato, entrega o quê? Uma deriva, galera. Ou seja, um mercado cadenciado, só que de forma neutra, lenta. Isso daqui é muito difícil. É muito difícil de dar continuidade na venda, tá? A favor do movimento. Se a gente for olhar aqui, ó, relação volume, pô, tá num gráfico de 2 minutos? Tá, mas observe aqui, galera, o mercado.
topos e fundos descendentes, ou seja, uma tendência de baixa, só que cadê o volume? Cadê o interesse? Primeiro fator que você deve observar, isso aqui é dica de mentoria. Todo mercado aonde vai entrar um giro, ou seja, uma mudança de característica, uma inversão de fluxo, a primeira tentativa de expansão compradora, a partir dela, eu tenho que ter interesse, beleza? Então, se vocês observarem, o mercado ele marca, né, o fundo vigente, aonde parou. Então, olha para vocês verem, eu tenho uma saída muito forte comprador vendedora, porém quando o mercado marca a última vela, cadê o interesse? Beleza? Ou seja, os vendedores realizaram. Eles perderam interesse na região. E quando vem o movimento comprador, ele surge com uma vela, que assim, não é um volume tão amplo, mas observe que a vela de compra no movimento, ela vem com uma amplitude maior do que os anteriores vendedores. Então aqui, ó, eu tenho um giro como se fosse uma mudança de característica dentro do movimento. Então isso precifica para mim que uma nova renovação com falha, eu vou ter o giro do mercado. Porém, é só renovar eu vou comprar? Não. Aí que precisa vir o feeling, a exaustão. O que é exaustão? A renovação tem que ser com um volume muito superior que os anteriores. Acabou. Por quê? O volume superior, no fim de um movimento, ele é uma exaustão e não uma ignição de continuidade. Então é conceito básico de mercado. E quando vem essa exaustão, é só esperar o gatilho. Óbvio, aqui, se a gente for olhar, não deixou o melhor dos gatilhos. Mas existe um feeling da leitura de preço que eu ensino meus alunos que a nossa compra poderia ser exatamente no risco. Galera, nossa compra foi no fechamento do gap. Do fechamento para a mínima do movimento ficou 2,5 pontos, tá? Então, assim, a gente buscou alvos de renovação de máximo e aí o mercado simplesmente pagou aí para a gente da nossa entrada aqui, ó, 53 pontos, tá? Dia impecável, excelente. Aí depois o mercado deu continuidade de movimento de baixo, não vou pontuar porque, de certa forma, não tem validade de nada. Vocês veem que ficou o mercado no movimento baixista, ficou mais feio, horroroso aí. E se a gente observar, Alex, como que você cumpriu esse alvo? É só porque era máxima do dia? Não, o mercado poderia parar aqui e já devolver. Só que eu trabalho sempre a estrutura de falha, tá? Então, se eu tenho uma falha, eu executei aqui, eu posso trabalhar essa primeira falha. Se eu tenho a segunda, eu posso trabalhar em flexão, que no caso da projeção é ponto zero, ponto um, ponto 2. E o que eu vou buscar? Alvo de 100% da estrutura que falhou ou alvo de 61 se eu for conservador. Então, se a gente pegar a ferramenta de projeção aqui, ó, se eu projetar só a primeira falha como um todo, o mercado buscou todos os alvos completos. Beleza? Quem é aluno sabe muito bem quando eu qualifico o alvo de 100% de 61 ou quando eu busco o último. Eu poderia projetar o pivô maior também? Poderia, para usar como confluência. Ó. Olha lá, eu tenho dois alvos cravados, como eu falo na mentoria, de um pivô grande e um pivô pequeno. Eu tenho dois alvos na mesma região, ou seja, lá é a maior probabilidade do preço buscar. Ou eu posso simplesmente unir a junção dos dois, que ele vai buscar o 100% cravado. Então eu tenho ponto zero, ponto um, ponto 2 e lá é a minha saída final, beleza, galera? Em relação ao payoff, a gente estava segurando um stop, como era payroll, de pelo menos 7 pontos de risco, tá? Mas, pô, 7 pontos de stop para buscar ali 50 pontos, payoff totalmente sensacional, tá, galera? E já o nosso querido mini índice, o que dizer dele, galera? Primeiro de tudo, vamos voltar para o dólar aqui, só para me puxar um detalhe sobre essa questão de alvos. Regiões também têm confluência com alvos de estrutura, tá, galera? Então, por exemplo, o dólar ele abriu lá na região de 7,5 do movimento anterior, como eu falei para vocês. Mas como saber se lá realmente poderia ser uma região de trava? Eu tenho que me perguntar quais confluências a mais eu tenho. Se eu tenho uma falha de estrutura aqui, ó, eu poderia trabalhar a projeção de alvo para ver se a gente tinha alvos na região. Olha lá, galera. Mesma coisa no micro, a gente usa no macro. Aqui dentro eu teria duas estruturas, ó. Eu tenho ponto zero, ponto um e ponto 2, né? Porque isso aqui também é uma inflexão de baixo. Eu posso pegar o meu segundo ponto e colocar aqui. Olha onde foi cravada a máxima do dia, galera. Entendem? Entendem o porquê que o mercado voltou para buscar? Ó? Ele abriu, não cumpriu alvos. Só que a estrutura toda de baixa que falhou, ela tem que ser precificada para que gere um novo movimento ou de baixa ou de continuidade de alta. Então, alvo cravado do macro em confluência com o micro, beleza? É o mesmo cenário aqui. Ah, Alex, lá o mercado continuou aqui, ó, na abertura e tal, que não sei o que, parou lá na região onde vocês compraram.
Tem como eu projetar alvo dessas máximas para saber se eu tenho estrutura lá? Aqui ficaria um pouco complexo, porque o gap em si, ele é uma barra de continuidade. Então a gente teria isso aqui para cima. Beleza. Só que esse fechamento aqui, com uma tentativa de continuidade altista, isso aqui precifica um pivô. A única forma eu posso projetar esses alvos, caso eu esteja vendido, e eu vou buscar as projeções dele, tá? E aí, para vocês verem, o último alvo estava em confluência junto com a região macro lá embaixo. Então, são possibilidades que a gente pode trabalhar, tá, galera? Para ver esse cenário. Vindo para o mini índice, esse mesmo cenário, observar a estrutura. Se a gente olhar, óbvio, né? A gente tem uma expansão de alta muito grande anterior. Primeiro fator, eu poderia trabalhar com uma Fibo macro como um todo, para ver regiões. O mercado ainda não chegou nem bem, tá, galera? Só que observe que a gente tem um pregão com a característica de uma deriva ou de uma cunha, tá, galera? E trazendo a perspectiva disso, toda figura gráfica, o maior e melhor ponto de defesa é sempre no pé da estrutura. Por quê? É onde ele iniciou todo o movimento daquela formação, né? Seja uma deriva, seja uma bandeira, seja uma cunha. Então, são possíveis níveis de alvos. E quando os alvos são cumpridos, a gente tem um retorno do preço, se torna uma região muito qualificada. Se vocês observarem, a gente tem a máxima isolada ali, eu tenho uma ativação de um pivô aqui, eu tenho o fundo da inflexão que ativou o pivô e eu tenho o pivô real, que é o maior, beleza? Eu posso trabalhar ponto 0, ponto 1 e ponto 2 com a projeção para buscar os alvos. E aí, galera, ó, eu tenho ponto 0, ponto 1, que é a inflexão do primeiro pivô, ponto 2. O índice abriu onde? Cumprindo alvos da estrutura, tá? Então era uma região de alta probabilidade. Segundo fator que eu falo para vocês, característica do movimento como chega. O índice está chegando em deriva? Não, ele está chegando inflexionado e com validade. Observem, como que eu sei se o movimento ele é saudável? Eu preciso de uma expansão, uma correção mínima em 50%. Expansão para uma continuidade, tá? A probabilidade de continuação é muito grande. Por isso que a gente optou por vendas no dia, já que a gente ficou de fora da compra. Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque no pré-mercado eu e meus alunos já queríamos comprar, tá? Porém, o mercado não deixou uma estrutura válida. E eu vou explicar para vocês o porquê. Poderia usar também a projeção do pivô completo. Se a gente pegar lá o pivô maior, ponto 0, e o último ponto ali, olha a mínima do dia. O primeiro alvo, em confluência com, se eu puxar aqui para trás, galera, ó, em confluência com o quê? Com a primeira inflexão que o mercado saiu antes de montar toda a estrutura de deriva, tá? Então, ó, isso daqui é uma região de confluência muito forte. Aí agora, vamos lá para o micro. Sabendo que isso aqui era uma região de confluência, ó, vamos colocar bem aqui, ó, só para vocês entenderem. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. A região como um todo ela era isso aqui, tá, galera? Fundo do pivô ali e tal. Vamos lá. Lá no micro, a gente já abre dentro do movimento. Beleza, não tem problema nenhum. Galera, é sem nexo nenhum, tá? Ah, Alex, é uma região de alta probabilidade, eu posso comprar mercado? Pode. Aí você faz a pergunta: aonde eu vou colocar o meu stop se eu não tenho um parâmetro de estrutura formada? Você pode entrar, colocar o stop na própria mínima, o mercado foi? Parabéns para você. Só que ele pode voltar aqui para te estopar antes de subir, tá? Então, assim, se eu não tenho estrutura, eu não vou tomar risco. Como que eu posso tomar operação no risco? Quando eu tenho uma estrutura anterior formada, porque eu sei onde eu vou colocar meu stop tech, que foi o caso da nossa venda, a gente vendeu no risco. E eu vou explicar o porquê. Então, por exemplo, mas testou e deixou gatilho. Sim, galera, concordo. Gatilho lindo aqui, de retomada. Beleza, mas vamos só ver um detalhe. Você tem coragem de pagar 700 pontos de stop? Gráfico de 2 minutos, tá? Só para vocês terem noção da volatilidade. Pô, mas pagou 2.000. Beleza, galera. Mas a gente sabe se o mercado ia pagar? Não sabemos. O mercado é probabilidade, é estatística. Então, para você arriscar um stop aí de 700 pontos, payoff foi positivo? Demais. Mas não vale a pena, cara. Não vale a pena, beleza? Se torna algo muito subjetivo dizer. O mercado está num ciclo bom? Tá, mas é aquilo. Se o mercado deixa aqui, ó, como eu tive defesa, ele vem, renova. Com uma falha, aqui com toda certeza eu executo. O ciclo do mercado atual, a gente está aceitando stops aí de 200 a 300 pontos, tá? Então, tem que baixar a mão para operar. Mas um stop de 700 já é loucura, galera, já é loucura. Existem pessoas que operam com stops desse tamanho por aí, mas não é o caso do meu operacional. E é aquilo que eu falo sempre para a galera, opere de forma confortável, tá? Não fique na loucura. Ah, fui pegar a operação, era 10,5. Problema. Perdi 2.000 pontos? Problema. Peguei 2.500 com os meus alunos e o nosso stop era de 250 pontos. Pegamos 10 para 1 no trade.
Acabou. Perdi a primeira operação do dia? Perdi. O mercado dá oportunidade todo dia para todo mundo, tá? Então, o que que a gente poderia unir como confluências dessa região para vocês entenderem o porquê da venda? Eu tenho lá embaixo uma falha de estrutura baixista, beleza? Primeiro passo. Então, eu posso unir confluências de alvos, beleza? Da inflexão, para ver se o mercado tinha alvos lá naquele ponto. Tinha alvos. Então, até que prove o contrário, a região da falha, ela teria pagado o alvo, então ele estava prestes a vir uma possível exaustão, cumprindo essa precificação. Característica do movimento como ele chega é uma deriva. Observem que as barras de compra, elas estão fortes só na saída do movimento. Depois o mercado fica como? Com barras minúsculas, ou seja, esse mercado não está forte. Ele não está forte. A expansão dele, ela está muito tímida. O mercado ativa uma expansão, daqui a pouco some. Ativa outra, some e vai subindo de escadinha. Então, se eu tenho essa característica de deriva, não tem o que fazer, beleza? Se a gente observar, galera, por características de médias móveis, gráfico diário, a gente está exausto em cima de uma média de 50 do diário. Por que que eu queria a renovação da mínima? Exatamente porque era mais uma confluência para a gente executar, tá, galera? Então, lá nos 60 minutos, se a gente for observar, o movimento anterior, ele desceu com um fluxo muito forte. Só que, Alex, se eu for olhar, eu não tenho flexão. Por que que você optou pela continuidade do movimento? Porque a volta do preço, quando ele retornou no primeiro teste da média móvel de 9,60, ele me mostrou defesa vendedora. Uma região de oferta formada em um fundo, ou seja, uma possível continuidade. Como que eu sei disso? Porque o mercado, ele absorve o movimento comprador. Porém, essa absorção ela está sustentada por um fundo relevante. Então se torna o famoso suporte à resistência, só que de uma maneira mais simplificada, galera. Então, trazendo isso para o nosso cenário, se eu observar aqui, ó, vou colocar pelos 5 minutos que vai ficar melhor. O que que eu tive dentro do movimento? Ó, eu tenho um fundo formado bem aqui, ó, vou deixar marcado aqui para vocês. Ó, eu tenho um fundo micro, tá? Isso aqui é dos 5 minutos, beleza? Formado. O que que eu posso observar? O fundo aqui, ó, fundo do primeiro pivô que faz a saída com a mínima lá. O que é que eu posso observar dentro do movimento vigente? O que é o movimento vigente? O mercado está subindo, eu tenho que olhar a característica do preço anterior. O que é que eu preciso aqui dentro, galera? Conteúdo de mentoria. O que é que eu preciso para que qualifique uma pausa do preço para uma continuidade? Uma falha de estrutura no movimento anterior. Olha aqui, bem clássico. O mercado ativa um pivô de alta e faz a falha. Isso daqui, galera, é uma zona de oferta formada, ó, desse topo intermediário para o primeiro pivô. Então, aqui eu tenho característica formada, ó, de uma zona vendedora muito forte, ou seja, retomada. Alex, mas o mercado está esticado, está esticado. O que que faz você acreditar na probabilidade que o mercado irá falhar naquela região? A característica de como ele está chegando, unindo as confluências, correlação, fluxo ali, o básico a gente olha porque é relevante para saber quem está fazendo o movimento, e aí a gente simplesmente vendeu a máxima dessa barra de ignição dos 5 minutos, galera. Nosso stop ficou ridículo. Quando o mercado chegou na região, vou botar pelo 1 minuto aqui, ó, vocês vão entender. A gente vendeu exatamente aqui, ó, a máxima dessa barra aqui, beleza? E aí o mercado teve gente que com certeza não pegou, porque ainda fica um pouco com receio de bater no risco, mas era uma região de alta probabilidade. A relação do payroll, de certa forma, característica, a gente tinha a possibilidade de um payroll de falha para que o mercado jogasse para o movimento anterior, porque se eu estou no movimento comprador, existem características da notícia do payroll que eu vou saber se ele vai sair direcional ou se ele vai proporcionar a falha de estrutura, tá? Conteúdo dentro da mentoria que eu ensinei de forma bem simplificada. Então, a gente vendeu, nosso stop estava prefixado lá atrás, beleza? Com 250 a 300 pontos, que é o ciclo do mercado atual. E quando ele deixa a falha de estrutura convicta, que era esse cenário que eu queria aqui embaixo, galera, aí a gente fez o quê? Adição de posição e quem não pegou, pegou na confirmação. E aí a gente foi trabalhar com projeção de alvos. Projeção de alvo, a gente pode observar onde está a liquidez da estrutura anterior. Então, se eu tenho uma inflexão, a liquidez está no fundo do pivô. Aqui era o primeiro alvo imediato, beleza? Eu tenho uma inflexão acima da estrutura do gap. Então, aqui é uma possível micro quebra de estrutura, onde a gente poderia fazer uma parcial de risco. E foi isso que a gente fez. A gente vendeu e tirou a primeira parcial aí com média de 600 a 700 pontos. Mercado desenvolveu pagando 2.000 pontos no nosso alvo e chegou a desenvolver 2.600 pontos.
Alex, poderia projetar a inflexão da estrutura lá em cima para ver se tinha alvos com confluência? Sim. Aí o que você vai olhar? Aonde está o último pivô? Ah, o fundo está aqui, a máxima está lá, beleza? Então você pega a ferramenta de projeção da máxima para o fundo do pivô e busca os níveis de alvo cravado. Eu tinha o primeiro alvo em confluência com a quebra de estrutura e a liquidez. Aqui a gente fez a nossa segunda parcial e saída final na mínima do movimento, beleza? E aí depois o mercado apresenta uma estrutura excelente de falha para puxar o movimento, dentro do que eu falei para vocês. Qual a característica de que o mercado chega na região? Chegou esticado. Esticado. Não vai romper. Por quê? Está em um fundo macro. Mostrou a primeira defesa. Aí vamos colocar aqui ó, a característica do volume. Vamos lá. Para mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu carregar aqui. Aí, vamos lá. Mercado mostrou a primeira defesa. Até que prove o contrário, eu ainda não faço nada, porque a primeira defesa só teria validade para a gente se renovar a mínima do dia, tá? A mínima do dia não tinha sido renovada, e aí a partir disso eu formo o quê? Um fundo mais alto. Esse fundo mais alto, quando ele é gerado, eu preciso da característica aqui, galera, ó, de que o mercado renove a mínima dele e deixe todas as confluências de falha com a característica do volume que eu falei para vocês na aulinha de hoje, beleza? Então, se vocês observarem, vamos marcar aqui. Eu tinha a minha primeira tentativa, beleza? Vocês podem observar que o volume já é fraco, tá? E aí é mesmo cenário do dólar, ó, mercado esticado. Se no fim do movimento eu tenho um volume menor do que a saída, significa o quê? Possível falso rompimento que irá surgir. E aí, quando o mercado faz a renovação, eu tenho uma característica de uma ativação de continuidade sem volume nenhum, que é bem menor do que o anterior. Não vai romper. Só que observe que ele fez o quê, galera? Fundo mais alto aqui, ó, nesta vela, beleza? Nesta vela de venda. E aí o mercado ativa a renovação e vira. E aí, quando eu tenho essa virada, eu tenho o quê? A falha de estrutura. Após ela surgir, o que, é que o mercado faz? Me coloca uma ignição muito ampla, compradora, mostrando a defesa já nessas regiões de mínimas. Diferente do dólar, aqui o maior volume ele veio na intenção de compra, que é o quê? A projeção de fazer esse mercado dar saída. E aí ele vem e ainda faz a última renovação do movimento, renovando a mínima do dia, tá? A mínima do dia tá mais para cima, ó. Olha lá, ó. Então ele limpa a liquidez da mínima do dia, beleza? Ele limpa a liquidez anterior e faz uma falha de estrutura. Aí olha que interessante, eu tenho um volume bem amplo, beleza? De ignição compradora, então não é uma exaustão, tá? Porque eu estou em um fundo macro. E quando o mercado vem na venda, se ele fosse verdadeiro rompimento, ele teria que ter um volume bom. O volume dele é irrelevante, é uma barra de ignição muito ampla, mas cadê o volume em relação aos compradores? Não existe, então tem uma divergência de negociação, ou seja, os vendedores não estão atuantes. E aqui ele deixa mais uma falha de estrutura, um dos melhores gatilhos que eu tenho no operacional. Aqui daria uma compra excelente com stop abaixo da mínima. Alex, mas tem um movimento anterior. Como saber se o mercado iria devolver tudo ou não? Galera, a gente trabalha especulação, tá? Mercado é probabilidade, então até que prova o contrário, eu teria regressão do movimento. Eu vou buscar o 6176 e a base do movimento anterior. E aí eu uso como confluência a falha da estrutura, mínima com a máxima do pivô que está falhando. Alvo cravado em confluência com 61,8 da estrutura anterior, beleza, galera? E aí existem N fatores aqui, ó, que eu ensino meus alunos de o que observar para saber onde é o ponto final da parada do preço, beleza? Então, hoje o fechamento de mercado é esse. Espero estar agregando aí. E lembrando, galera, quem tiver interesse na nossa sala educacional, é só chamar o suporte, beleza? Lembrando que vocês não fiquem perdidos dentro da sala, ó. A gente tem o nosso grupo aqui pelo Profit, beleza? Então, se eu colocar as regiões, ó, que eu mando todos os dias para a galera, vocês vão observar que todos os pontos são qualificados para uma continuidade de compra e venda para você não se perder. Mini índice e mini dólar, ó. Todas as oportunidades cravadas no dia dentro de região, tá, galera? Compra, venda, região de continuidade, que são os pontos em azul, beleza?